Doutrina Espírita. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Está começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó AM. São 8 horas em ponto, 4 de janeiro de 2020. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, aqui pela Rádio Chapecó. E é um programa sobre a responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. A cada sábado nós abordamos um tema diferente à luz da doutrina espírita. O tema desse sábado será as 3 revelações. Queremos cumprimentar o nosso amigo querido ouvinte e agradecer a companhia do ano que passou e que fique conosco esse ano também, né? Pode participar, enviar seu comentário, sua pergunta pelos seguintes canais de comunicação: o WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049 1212, pelo fone 2049 1200 ou pelo Facebook da rádio, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir, mandar sua pergunta, seu comentário, que estaremos interagindo com você. Lembrando que todas as questões, serão respondidas à luz da doutrina espírita. Agora eu gostaria de apresentar quem estará conosco essa manhã. Aqui conosco a nossa amiga Naice Sanangioto, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Naice. Bom dia e um bom dia de muita luz, muita paz aos nossos ouvintes. Também o nosso amigo Edson Nick da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick. Bom dia a todos, amigos. E completando o nosso time, o Rony Pedó, também da Associação Espírita Amor e Caridade. Hoje o Rony vai estar interagindo com todos os nossos participantes. Bom dia, Rony. Bom dia, Mona. Bom dia, Naici. Bom dia, Nick. Bom dia a todos os ouvintes. E eu, Mona Lisa, que vos falo do Gotas de Luz. Agora nós queremos pedir licença para ouvirmos o recadinho dos nossos patrocinadores, aqueles que nos apoiam, durante todos os programas, para que esse programa vá ao ar, Escala Construtora Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Queremos agradecer também todos os colaboradores que anonimamente contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Como eu falei antes, o nosso assunto de hoje é as 3 revelações, que está embasado no primeiro capítulo do livro nosso no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Vim Destruir a Lei. A humanidade recebeu no decorrer da história 3 revelações divinas: os ensinamentos de Moisés, do Cristo e do Espiritismo. Do ponto de vista religioso, a revelação diz respeito mais particularmente às coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio dos seus próprios sentidos, sendo que o conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros. Quais seriam essas revelações? O que elas trazem para a humanidade? O Espiritismo é uma revelação? O que ele mostra? Essas e outras interrogações serão conversadas a partir de agora com os nossos amigos. E para a gente começar, a gente está falando de 3 revelações, Naice? Então, para todo mundo poder entender, a gente dividiu essas revelações. Você poderia começar explicando qual é a primeira revelação e o que ela revela? Então, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que estamos falando das 3 revelações da lei divina, dos ensinamentos da lei de Deus que foi trazido aos homens através de seus mensageiros. Então, a primeira revelação foi feita a Moisés.
E essas revelações dadas a Moisés, elas são divididas em duas partes da lei mosaica. A primeira parte é aquela revelação dada diretamente por Deus a Moisés, que recebeu através da escrita direta nas pedras os 10 mandamentos lá no alto do Monte Sinai. Essa, então, é a primeira revelação da lei divina, que é uma lei imutável. E a outra parte da lei mosaica tem a ver com a lei civil, a lei que visava disciplinar aquele povo daquela época, que era um povo muito rude, com pouquíssimos conhecimentos e que recém tinha sido libertado de uma situação de escravidão e que precisava criar e desenvolver os princípios na sua sociedade. Falando então da primeira parte, da lei divina que Moisés recebeu através dos 10 mandamentos do Monte Sinai. É bom a gente recordar esses mandamentos e vamos prestar atenção porque eles são imutáveis. Hoje, esses 10 mandamentos são necessários para melhorar a humanidade. O objetivo desses ensinamentos de Deus era justamente trazer o consolo para a humanidade e divulgar a lei do amor, que é a lei maior de Deus. O primeiro mandamento, então: eu sou o Senhor vosso Deus, não tereis outros deuses diante de mim, não fareis culto a imagens. Para entender esse primeiro mandamento, devemos lembrar que naquela época existiam o culto a vários deuses. Então, Moisés recebe esta lei para que se consolide o monoteísmo, a crença em um só Deus. E também proíbe o culto a imagens, que era muito comum a idolatria. Cultuavam uma imagem qualquer e faziam até sacrifícios para essas imagens. O segundo mandamento: não tomeis em vão o nome do Senhor teu Deus. Aqui a gente pensa que é só aqueles porcos que se fala, aquelas coisas, né? Mas desde aquela época já era importante, porque não tomar em vão, ou podemos até entender, não desviar as leis em nome de Deus, porque muito mal se fez ao longo da história e ainda se faz em nome de Deus. Só lembrando a questão da Idade Média, torturas, agora mesmo católicos contra protestantes, que houve muito, né, no século passado, e enfim, ainda hoje, em nome de Deus, se cometem muitos crimes. O terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Nesse sentido, devemos compreender que ele era um povo escravo. Então, eles não tinham um dia de descanso. Então, Deus trouxe uma lei para que um dia fosse santificado. Naquela época, era o sábado. Hoje, então, é o domingo. Mas um dia que fosse de descanso, de folga. E santificado no sentido de fazer as suas preces, as suas orações, né? O quarto mandamento, importantíssimo também: honrai o vosso pai e a vossa mãe. O quinto mandamento: não matareis. O sexto mandamento: não cometereis adultério. O sétimo: não furtarás. O oitavo: não prestarás falso testemunho. E olha quanto que tem hoje, né? O nono: não desejareis a mulher do próximo. Ou o marido da próxima também, né? O décimo, bem importante: não desejareis a casa do vosso próximo, nem o servidor, nem o seu boi, nem seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem.
aqui é uma lei que fala sobre a inveja, o ciúme, a cobiça e a corrupção. Muito atual nos dias de hoje, né? E essa é a lei de Deus, é imutável. E a segunda parte da lei mosaica era para regular aquele povo indisciplinado e turbulento, para que perdesse os maus costumes, enraizados os preconceitos e fosse desenvolvendo um senso moral, né? Só a ideia de um Deus que castiga, que é vingativo, que é poderoso, poderia colocar, vamos dizer assim, nos eixos aquele povo tão ignorante e tão turbulento. Por isso Moisés teve que ter umas leis muito duras para que fosse e que aquele povo tivesse medo de cometer o erro, de quebrar essa lei, de cometer o pecado, né? E tem a famosa lei de Talião, olho por olho e dente por dente, criada por Moisés para desenvolver o senso de justiça. Lembrando que as leis civis, elas mudam de acordo com a época, com o povo, né? As nossas leis também já evoluíram, mudaram muito, né? Mas o importante é a primeira parte da revelação de Moisés, os 10 mandamentos, que é a base da lei divina. E são atuais até hoje, né? Muito atuais. Se a gente colocasse em prática esses 10 mandamentos, a nossa sociedade talvez fosse, né, um pouquinho... Seria diferente. É, exatamente. Muito melhor, né? Com certeza. Então, essa é a primeira revelação que a Nice nos falou. E a segunda, Nick? Qual seria a segunda revelação? Bom, a segunda revelação, a primeira a Nice nos trouxe que foi de Moisés. A segunda revelação foi trazida por Jesus. Numa época em que os sacerdotes tinham se corrompido pelo poder e pela riqueza, nasce Jesus longe do luxo, da ostentação, nasce num berço humilde, ao lado de uma fogueira, seus pais amados e dos animais que lhes aqueciam. A vinda de Jesus foi tão importante que ele dividiu o tempo entre antes e depois. Mas Jesus, diferente de Moisés, que trouxe um Deus somente, Jesus mostrou para nós e revela para a gente um Pai de bondade, um Pai justo, misericordioso. Jesus nunca falou de religião, porque a religião de Jesus sempre foi o amor. O amor e a caridade. Allan Kardec escreveu algo sobre a revelação e diz assim: o Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Então Jesus nos trouxe muitos ensinamentos, nos exemplificou de como nós deveríamos fazer, né? Por exemplo, falou que existem várias moradas na casa do nosso Pai. Existem que todos os lugares, todos os mundos criados por Deus são habitados. Falou muito sobre reencarnação, apesar das pessoas não entenderem, porque naquela época, como ele falava por parábolas, todas as vezes que ele falava de reencarnação, geralmente as pessoas não entendiam, mas como o pai voltar para a barriga da minha mãe? Não tem como isso acontecer, né? Então as pessoas não entendiam, não sabiam o que era a reencarnação, mas desde aquela época ele já nos falava sobre isso. Ele vem falar principalmente que nós temos vida após a morte e que geralmente nós colhemos tudo que nós plantamos, né? Trouxe realmente o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas passagens de Jesus são importantes a gente reconhecer aqui. Ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro nós temos que aprender o que é libertação, o que é nos afastar, por exemplo, de vícios, dos caminhos tortuosos da vida que todos nós já passamos.
veio nos dizer que o caminho correto é o caminho reto e de que a porta correta é a porta estreita. E qual é a verdade? Como naquele tempo o povo ainda era muito embrutecido, e ele fez toda a diferença nessa caminhada nossa, mas ele não tinha como explicar os detalhes, por exemplo, da vida espiritual. E ele disse que, em uma das passagens, ele disse assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, a segunda revelação que foi, e nós já debatemos tanto sobre Jesus aqui, a segunda revelação foi trazida por Jesus, dizendo e explicando para todos nós a diferença que tem entre o Deus que Moisés trouxe naquele povo embrutecido. E uma coisa que nós precisamos entender é que todas essas revelações vieram no momento correto. Herculano Pires, que é um filósofo e escritor espírita, escreveu assim sobre a primeira revelação: quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, já que nós estávamos ainda numa civilização primitiva, apareceu Moisés como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E então surgiu a Bíblia. A segunda revelação, que foi Jesus, veio no momento correto, onde ainda a civilização estava muito embrutecida, onde o olho por olho, dente por dente ainda estava valendo. E ele veio nos trazer uma boa nova, uma nova, né? Uhum, exatamente. Dizendo que o que vale realmente é a tua intenção, é o amor que você coloca. Ele veio trazer tantas boas novas, gente, que a gente acaba deixando algumas de lado. Ele dizia: vós sois deuses, podeis fazer aquilo que eu faço, e mais ainda. Dizendo que há uma centelha divina em todos nós, e de que nós podemos chegar à perfeição, e vamos chegar à perfeição como Jesus, né? Então, Jesus foi a segunda revelação, e foi um momento maravilhoso, fez toda a diferença na nossa caminhada, no nosso mundo. Até hoje nós estamos tentando entender as palavras de Jesus e os ensinamentos dele, que ele exemplificou tão bem. Janais quer complementar. Lembrando que ele substituiu a lei civil de Moisés, né, olho por olho e dente por dente, pela lei do perdão, do amor, do perdão e da caridade. Na verdade, Jesus nos ensinou a amar e perdoar, né? Essa foi a revelação que Jesus nos trouxe. Ele veio nos ensinar a amar e perdoar. Perfeito. Então já falamos da primeira revelação, da segunda. Agora vamos falar então da terceira, né? Nice, qual é a terceira revelação? Poderia explicar para os nossos ouvintes? Então, a terceira revelação é a doutrina espírita. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Essas relações entre mundo espiritual e corporal sempre existiram. Se a gente for analisar os povos mais primitivos, eles também tinham seus cultos e as suas manifestações da espiritualidade através da mediunidade. Só que até então, isso era revelado só a alguns, ficava dentro do misticismo, ficava como um fenômeno sobrenatural, milagroso, enfim. E aí o Espiritismo vem desmistificar o mundo espiritual, porque não podemos negar a existência dele, com tantas manifestações que continuam existindo até hoje. E mais ainda, veio trazer o consolo às aflições, o Consolador prometido por Jesus.
porque Jesus, sentindo que iria embora, ele faz essa promessa que viria um outro Consolador e que ficaria convosco. Quer dizer, não era uma pessoa, mas sim uma doutrina, uma crença, né? Então, a relação, as revelações estão personalizadas. A primeira por Moisés, a segunda por Jesus. Então, tem a revelação e o personagem. Mas a terceira revelação, ela não é personificada por nenhuma criatura humana, porque ela é uma revelação dos espíritos. Por isso o nome Espiritismo, um nome que Allan Kardec criou para essa nova ciência que se revelava, né? Então não é kardecismo? É espiritismo, e kardecismo as pessoas usam para exemplificar que é Kardec que estão sobre Kardec que estão falando, baseado em Kardec. Mas a doutrina é dos espíritos, Perfeito. não de Kardec. E é para toda a humanidade, né? E aí, esses ensinamentos foram trazidos incessantemente, de novo, como o Nick comentou, na época certa, né? Por todo o mundo. Então, Kardec fala as vozes do céu sobre todos os pontos da terra. E aí, o Espiritismo vem nos consolar, eliminando aquelas crenças de pecado, castigo sobre o pecado, castigo eterno, pecado mortal, que a alma seria perdida para a eternidade, dores eternas também, né, que se tinha. Então, o Espiritismo vem dizer que o pecado é um erro que cometemos, porque ainda não estamos evoluídos, mas que todo erro, todo pecado pode e deve ser resgatado, e que nós devemos aprender com os nossos erros para podermos evoluir e não errar mais. Vem falando que a evolução se dá através das reencarnações. A reencarnação era uma crença já muito antiga, muito antes do Espiritismo, muitos povos já acreditavam na reencarnação. Então, é a morte da morte. Não existe a morte, né? Como ele dizia, quem crê em mim viverá. Eu vou, mas vou lhes preparar o local e virei para lhes buscar. Então, é nesse sentido que teremos diversas oportunidades. Deus, na sua imensa sabedoria e bondade, nos oportuniza recomeçar novamente em uma outra existência para repararmos os nossos erros, aprendermos e cumprirmos uma missão aqui na Terra. Mostrando que a vida continua, abrindo essa porta da comunicação entre os dois mundos, traz o conforto e o consolo para aqueles que perderam seus entes queridos e para aqueles que estão doentes e que estão partindo desse plano físico, lhes falando que eles vão a um plano espiritual, uma outra morada do Pai, e que é um plano de evolução, de aprendizado, de perdão e de resgate. E que os nossos sofrimentos de hoje, eles não são castigos, mas são a lei de ação e reação. Aquela história de o que se planta, se colhe. Então, nós sofremos as consequências dos nossos próprios erros. Não é castigo de Deus, mas essas consequências, elas são salutares. Mesmo em forma de sofrimento, é o remédio amargo para podermos evoluir, aprender e sair do erro, né? Então, essas são as revelações que nos traz o Espiritismo. Até porque se nós deixarmos na mão da sorte e do azar, que justiça teria, né? Exatamente. Não teríamos como admitir um Deus que deixa a mão da sorte ou do azar.
para seus filhos, né? E que faz com que uns nasçam saudáveis, perfeitos, em famílias constituídas, e outros deficientes, ou em famílias desconstituídas, ou sem família, né? Então, onde estaria a justiça divina? Uma criança perfeita, uma já nasce com problemas sérios, defeitos, problemas mentais. Onde estaria a justiça divina, né? Então, nós, por mais que tenhamos errados, nós vamos ter oportunidade de nascer de novo, e se nós ferimos alguém ou a nós mesmos, nós vamos trazer aquela sequela no nosso novo corpo, em forma de uma doença ou de um defeito. E que pai seria esse, né? Que castigaria um e beneficiaria outro, né? Então a terceira revelação é um consolo, né? Consolo. Esperança, consolo, vem nos trazer esse consolo para o futuro. Nick, a gente está falando de revelação, né? Quais são as características gerais de uma revelação? E a gente pode identificar isso na doutrina espírita? Perfeitamente. O espiritismo é o próprio cristianismo, porque nós nos baseamos em todos os ensinamentos de Jesus e tentamos trazer para o nosso dia a dia todos os ensinamentos que Jesus nos deu. Ele foi nos apresentado de uma forma simples e clara, mas principalmente nos solicita uma fé raciocinada. Os espíritos que ajudaram Kardec a codificar o espiritismo, conduzidos pelo Espírito da Verdade, nos trouxe esclarecimentos, então, das leis naturais, das leis de Deus. Essas leis são as leis morais que nós chamamos, né? Entre elas, algumas que eu trouxe aqui, lei do trabalho, lei da sociedade, do progresso, lei da igualdade, de liberdade e da perfeição moral. Temos outras leis, são 12 leis. Mas ele nos esclarece e fala, então, da necessidade de algumas... de cumprirmos essas leis, né? Uma lei que nos deixa escolher, por exemplo, é a lei do livre-arbítrio. Nós podemos escolher o caminho que nós quisermos. Nós temos a livre escolha para percorrermos o caminho que nós quisermos. Mas também trouxe para nós que nós temos a lei de causa e efeito, que a Naice falou até agora. Que é, se eu escolho para mim o caminho que eu quero percorrer, eu tenho que, de alguma maneira, rever aquilo que eu fiz de errado. Ou receber aquilo que eu fiz de bom. Essa é a lei de causa e efeito. O que nós estávamos comentando antes. Colhemos aquilo que nós plantamos. Recebemos o que nós fizemos de bom, mas também temos que responder o que nós fizemos de errado. E por isso, então, existe uma outra lei, que não é a lei do Espiritismo, é a lei de reencarnação, é a lei de Deus, que nos oportuniza, que nos dá a oportunidade, por exemplo, de voltarmos para a Terra todas as vezes que a gente precisar. Porque nós só voltamos quando nós precisamos, quer dizer, todos que estão aqui encarnados nesse planeta, é porque nós precisamos estar aqui para aprender, né? Para rever o que nós fizemos errado e para, principalmente, progredir. Que essa é uma outra lei trazida pelo Espiritismo, revelada pelo Espiritismo, que é a lei do progresso. Todos nós progredimos. Nós nunca mais regredimos. É aquela coisa, fala-se tanto, né? Se você passou de ano, você vai, né? Para o 2º grau, depois você vai para uma faculdade. E é assim a lei de reencarnação e do progresso. Todos nós progredimos conforme nós vamos evoluindo, aprendendo. Mas nós só progredimos, quando isso está intrínseco em nós, quando isso está conosco. Também o Espiritismo nos trouxe os vários mundos, a pluralidade das existências, mas os vários mundos que existem, o qual, como nós evoluímos, como todo ser vivo evolui, os mundos também evoluem. Todas essas são revelações, mas principalmente
nos solicita uma melhora íntima. Nós falamos todas as vezes aqui sobre a melhora íntima. A necessidade de nos conhecermos e aí sim tentar melhorar aquilo que nós não temos de bom ainda, né? Se eu me pego julgando, por exemplo, eu tenho que passar por essa encarnação tentando aprender a não julgar. O que é muito difícil, né? Entre todos os vícios que nós trazemos, de falar, por exemplo, mal de outras pessoas, nós entendemos, então, o que Jesus falou nas suas passagens: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará, então, dos dogmas, dos medos, dos questionamentos e dos vícios que nós trazemos de outras encarnações. Lembrando, então, que todas as leis morais que existem na natureza desde sempre, que são as leis de Deus, são imutáveis. Elas nunca mudam, apesar do tempo passar. Lembrando também que Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, se referindo à lei de Moisés. Que ele não veio destruir a lei de Moisés, mas sim dar o cumprimento à lei de Moisés. Da mesma forma, o Espiritismo diz: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Recordar os ensinamentos de Jesus e desenvolver esses ensinamentos. Essas são as leis, a lei básica do Espiritismo, que é o cristianismo. Perfeito. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Nosso assunto de hoje são as 3 revelações. Aproveitar e pedir para o Rony como é que estão as participações nesse sábado, primeiro sábado do ano, né, Rony? Começando um ano. Esperamos que esse ano seja... todo início de ano a gente faz vibrações, pensamentos, para que seja um ano muito gostoso, muito maravilhoso, né? Vamos mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes na live. O Celso, o Nelson, o Marcelo, a Bianca, a Marinês, a Nilva, a Juleide, a Sandra, o João, que nos acompanha sempre todo sábado, a Márcia, a Clair, a Iri lá de Sorriso, no Mato Grosso. E temos uma pergunta aqui no WhatsApp. A Ilma, lá do bairro EFAP, parabeniza pelo programa e sempre ouve nosso programa, né? E ela comenta que esse mês eles estão se reunindo, as famílias, os primos, né? Em memória dos antepassados, seus pais, seus tios que já desencarnaram, né? E ela nos questiona: nossos queridos vão receber nossas vibrações? Sim. Esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, ele se dá de uma forma bem direta. É só nós pensarmos nos nossos entes queridos, fizermos nossas orações, as vibrações, exatamente como eles estão fazendo, essa mensagem vai até os nossos entes queridos, onde quer que eles estejam, e vai lhes levando emanações mentais daqueles sentimentos dos familiares em relação a eles. Saudade, carinho, afeto, amor. E isso auxilia muito aqueles que ainda estão em recuperação e traz muito amor para aqueles que já estão recuperados. É como se a gente pegasse o celular e fizesse uma ligação para eles. Só que Deus, na sua imensa sabedoria, colocou na nossa mente o aparelho de comunicação. O nosso pensamento é a forma de comunicação com eles. E eles recebem toda e qualquer emanação mental. Por isso, cuidado quando a gente faz alguma emanação mental de desespero, por que me abandonou, porque agora, porque me deixou com esses problemas, porque isso também chega até eles. Da mesma forma que o bem chega o mau pensamento. Por isso que a gente fala tanto em perdão, né? Mas a pessoa já está no mundo espiritual. Mas se eu não perdoo, esse sentimento de perdão continua chegando a ela, né? Porque nós estamos ligados a todos os nossos amores pelo amor. Então faça uma prece sincera. Chega com certeza.
Essa prática todos nós deveríamos ter, né? Sempre em nossas preces colocar nossos entes queridos, vibrar positivamente. Isso é muito importante. Muito obrigado pela pergunta da nossa ouvinte. E a todos que estão nos acompanhando, a gente deseja um maravilhoso ano, né, Rony? Com certeza. Continuando, então. A cada revelação representa uma síntese dos ensinamentos espirituais necessários ao aprimoramento da humanidade para determinada época. Foi isso que a gente falou até agora. Nice, existem pontos comuns que ligam essas 3 revelações? As 3 revelações são das leis divinas. Este é o ponto comum que as liga, as leis divinas, né? Moisés recebeu no Monte Sinai, pela mediunidade dele, a escrita direta, fenômeno de efeito físico, a primeira revelação das leis de Deus, os 10 mandamentos. Jesus veio não para destruir os 10 mandamentos, mas para dar-lhes cumprimento. E ele resumiu toda a lei e os profetas em um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está em Mateus capítulo 23, versículos 34 a 40. Por quê? Jesus já veio numa outra fase da humanidade, num outro momento em que era possível esclarecer, ensinar através da lei do amor, que é o maior ensinamento de Deus. Podemos entender que Moisés abriu o caminho pedregoso com os mandamentos, com leis mais severas. Não matará, não furtará, não, né? Jesus deu continuidade nas mesmas leis de uma forma branda, serena, através do amarás, perdoar, praticar a caridade, ser mais humilde, né? De uma forma mais branda, mais pacífica. E o Espiritismo, também no momento oportuno, veio recordar e esclarecer os ensinamentos de Jesus. Sim, recordar, porque muitas vezes a gente deixa passar, né? Não lembra. E esclarecer, porque muitas vezes esses ensinamentos ao longo da história foram deturpados e usados com segundas intenções, né? Além disso, ele veio abrir a porta das comunicações com o mundo espiritual. Já estava aberta, mas o Espiritismo veio explicar como que funciona esse mecanismo através da mediunidade, que sempre existiu em todos os tempos, mas era um fenômeno oculto. E agora, através do Espiritismo, é esclarecido que é um fenômeno normal, inerente à natureza humana, né? E através desta porta, vêm os espíritos trazendo os ensinamentos de Deus, de Cristo, né? Que são as afirmações dos ensinamentos de Deus, e o consolo para a humanidade através de mensagens de luz, de amor e de paz. Lembrando aqui que a mediunidade não é uma prática só do Espiritismo. Na verdade, ela existe em todas as religiões, mesmo as não cristãs. Quantos pastores que estão lá pregando no seu culto e de repente recebem uma mensagem do Espírito Santo? Ou começam a falar inspirados. Então, eles também estão sendo instrumentos de espíritos que estão trazendo ensinamento aos seus adeptos, né? Seus fiéis. Da mesma forma, existem padres, pastores, religiosos de todo tipo, as religiões espiritualistas e as não espiritualistas, que recebem aí o Espírito Santo, que são espíritos santos, vamos dizer, santos quer dizer do bem, que vem trazer mensagens de luz, amor e paz. Então, não é um privilégio só do Espiritismo. O Espiritismo só explica como isso acontece. Mas acontece, sempre aconteceu, em todos os momentos da humanidade, em todas as religiões, né? E Deus, na sua infinita sabedoria,
dosou essas 3 revelações sempre de acordo com a capacidade do entendimento daquele povo naquela época. E o Espiritismo abre essa comunicação para todos os povos de todas as épocas. Então, essa é a importância do ponto comum entre todas as revelações. Das 3 revelações. A Sandra aqui nos colabora com o programa dizendo aqui, ó, a divisão da lei divina em 3 partes é, na verdade, uma maneira didática de explicar aos homens as coisas do céu. A lei é uma e foi revelada aos poucos na medida da evolução da humanidade, pois a luz em excesso, ao invés de clarear, ofusca. É verdade. Exatamente. São as 3 revelações, né? Nos mostram leis morais, né? Que mostram como nós deveríamos agir no dia a dia. Na realidade, assim, ó, nós estamos aí já há 2000 e tantos anos, 2020 anos após a vinda da segunda revelação, que foi Jesus, e não compreendemos 1/3 do que Jesus nos ensinou, né, nos explicou. Então, temos muito que aprender ainda. Imagina se viesse tudo de uma vez só, né? Daí ia se perder, nós não íamos, né? Então é preciso sempre recordar esses ensinamentos de Jesus, né? Levando-se em conta o tríplice aspecto da doutrina espírita, Nick, religião, filosofia e ciência, podemos dizer que o espiritismo é uma revelação somente no aspecto teológico ou também no caráter científico e filosófico? Não, ela se baseia também no aspecto, além do teológico, no caráter científico e filosófico também. Como nós somos, a nossa base é tríplice, é uma religião, uma filosofia e uma ciência, eu recorri a Kardec nos explicando, por exemplo, o aspecto teológico. Kardec afirma: longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que o Espiritismo nos esclarece, que ele revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Então ele coloca em prática tudo que Jesus exemplificou para nós. Na filosofia, Kardec disse assim: compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Bom, isso tem a ver com os nossos comportamentos, com as maneiras de a gente se portar, de pensar, de agir, e as nossas consequências, as consequências que elas nos trazem. Porque, como a gente falou antes, existe a lei do retorno, ou a lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fazemos, até em pensamentos, nos retorna também. E no caráter científico, Kardec disse assim: consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Bom, aí Kardec está falando sobre mediunidade e as formas de contato que nós temos com o mundo invisível. Não só, como diz a Narce, não só o espiritismo tem essa possibilidade de fazer contato com o mundo invisível. Todos nós que temos mediunidade e que tem um certo dom de mediunidade, temos a possibilidade de fazer essa comunicação, de receber boas intuições. Para as pessoas terem uma ideia, a mediunidade hoje mais usada, né, é da intuição, quando a gente recebe uma boa intuição. Com certeza, essa intuição vem de algum bom espírito que está conosco, está nos acompanhando. E isso se chama mediunidade, não precisam ter medo. É natural que isso aconteça, sempre aconteceu. Desde que o mundo, desde que a Terra é Terra, existe mediunidade. Porque nunca estamos sozinhos, né? Nunca estamos sozinhos. A diferença é o que eu estou recebendo, conforme aquilo que eu estou emanando para o universo, eu estou recebendo. Se eu emano boas ideias, se eu faço bons pensamentos, se eu assisto bons filmes, se eu leio bons livros, eu recebo boas intuições.
Agora, se eu assisto coisas, infelizmente, assim, violentas, se eu penso de forma violenta, eu vou receber intuições de espíritos violentos também. E isso é natural, gente, né? Só nos foi trazido de forma clara pelo Espiritismo. E Emmanuel é o espírito que acompanhou o Chico Xavier durante toda essa encarnação, a última encarnação de Chico, era o mentor dele, e ele diz assim: a ciência e a filosofia se vinculam à Terra. Então, a ciência e a filosofia se vinculam à Terra. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Bonito. Uhum. Exatamente. Lembrando também, como essa ouvinte que nos questionou há pouco, né? Que quando nos reunimos ou quando rezamos por alguém, estamos usando essa porta de comunicação. Estamos transmitindo uma mensagem para o mundo espiritual e certamente vamos receber de volta a resposta dessa mensagem, né? Então não há nada de misticismo nisso. O nosso intercâmbio ele é diário e contínuo. A gente às vezes que não Isso, percebe, né? É verdade. Temos que cuidar nossos pensamentos. Assim como temos que cuidar o celular que está online, os nossos pensamentos estão online com o mundo espiritual. Boa, Perfeito. boa essa. Uma boa analogia. Agora eu vou pedir licença mais uma vez para agradecermos novamente os nossos apoiadores. Então vamos ouvir o recadinho da Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, o programa é Hora Espírita e hoje estamos abordando as 3 revelações. Continuando. Nice. Estudando a terceira revelação, observamos que tem como característica principal e específica a universalidade. Qual a importância desse princípio? O conhecimento espírita foi sendo revelado concomitantemente em todas as partes do mundo. Não foi em um local, não foi só na França, foi nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em todas as partes do mundo. Pelos espíritos, esse conhecimento foi revelado através da mediunidade. E surgiu exatamente no momento oportuno. Kardec iniciou suas pesquisas em 1855 e, em 1857, publicou o Livro dos Espíritos. Era uma época exatamente em que a ciência estava sendo fortalecida, em que as pessoas estavam acreditando no conhecimento científico, não mais naqueles mitos e tabus da Idade Média, né? Vamos dizer assim, a Idade mais antiga. Mas a civilização estava sendo preparada para abrir a sua mente para ciências e para novos conhecimentos. Então, a espiritualidade superior enviou não um, mas diversos mensageiros em diversos locais, em diversas partes do nosso planeta Terra. Aí a universalidade, né? E também entendendo que era um conhecimento que estava sendo reprimido até, né? Por muitas crenças. E quando ele veio com uma intensidade, uma força tão grande na época das mesas girantes ali no princípio de Kardec,
que não teve como segurar. E aí é lógico que todo esse conhecimento veio, mas ele precisava ser colocado de uma forma clara. Aí o papel importante de Kardec, o codificador, porque ele fez as pesquisas, analisou esse conhecimento e o organizou dentro de uma lógica racional, porque ele era um pedagogo, era a especialidade dele, né? Então ele buscou não só através de um médium, de um local, mas ele buscou através de vários médios, em diversos locais, o mesmo conhecimento, para ele ter a confirmação daquele conhecimento. E aí codificou no Livro dos Espíritos, né? Mas nós sabemos que também existem espíritos superiores e espíritos inferiores, né? Nesse sentido, São João já nos alertava para não acreditarmos em todos os espíritos, porque nem todos são de Deus. São Deus, quer dizer, no sentido nem todos são santos, né? Então, mesmo Kardec teve que ter o cuidado de selecionar os conhecimentos, analisar e, através da fé raciocinada e da ciência, escolher, selecionar só aquilo que tinha uma procedência da espiritualidade superior, né? Nice. Bem rapidinho, isso vale para nós ainda hoje, né? Exatamente. Porque várias pessoas chegam às casas espíritas e dizem que foram até uma pessoa, um médium, e aí o espírito falou isso e aquilo. Isso vale para nós hoje. Não é porque é um espírito que ele está falando o que é correto, não é? Exatamente. Porque o que vale, inclusive, para os espíritos é a perfeição moral, não a comunicação. Exatamente. Como Kardec diz, são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra. Enquanto que as duas primeiras revelações foram locais, num determinado povo, num determinado local, por uma pessoa, Moisés e Jesus, a terceira teve uma dimensão universal. Não pertence a um homem, mas à coletividade. Vamos pensar assim, não pertence só ao espiritismo, mas a todas as religiões que visam o bem, que se comunicam com Deus através da sua fé, da sua oração, pedindo bênçãos, pedindo passes ou pedindo conforto, seja lá como chama, mas que pedem a iluminação espiritual e buscam uma sintonia mental no bem, nos ensinamentos de Jesus, que atrai os bons espíritos. Eles estão em todos os locais. Jesus disse: onde um ou mais se reunirem em meu nome, lá estarei, né? E ainda compreendendo que essa porta que se abriu e que se esclareceu, vamos dizer assim, ela continua. E nós continuamos recebendo revelações através de bons espíritos, dos mensageiros de Deus, que nos trazem preciosos ensinamentos, né? Como Gandhi, como Irmã Dulce, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como tantas Marias, João por aí, que trazem ensinamentos de conforto, mensagens de luz, de paz e de conforto. Não importa a religião, são mensageiros de Deus. Sempre nos amparando, né? Nos amparando. O que vale são os nossos atos e não a religião que professa. Exatamente. Até porque tem gente que nem acredita em Deus, né? E que fazem atos maravilhosos, que são caridosos e bondosos. É isso que vale. Se dizem ateus, mas são às vezes verdadeiros mensageiros de Deus através da sua prática Só na não vida. sabem. Só não sabe. Rony, como estão nossas participações? Mandar um abraço pro Osmar, o Marcelo, a Cláudia, a dona Sônia, a dona Miriam, que estão nos acompanhando na live do Facebook.
Esse assunto ele é bem complexo, né? A gente sabe. Mas o nosso ouvinte despertou interesse, quer entender melhor a doutrina espírita, do que se trata mais profundamente essas revelações. Como é que ele faz, Nick? Desculpe, Rony. Pode ser o Nick também. Convidamos então a quem quer conhecer mais sobre a doutrina espírita, que não tem conhecimento e quer buscar mais auxílio e será muito bem recebido, né? Nós temos as casas espíritas, aqui em Chapecó são 6 casas espíritas, e na região que pertence à 12ª URI, que somos participantes, né? Na região, então, temos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em São Lourenço, né? A Sociedade Lar de Jesus, em Xanxerê, a Associação Espírita Chico Xavier, em Xaxim, e daí aqui em Chapecó temos 6 casas, né? Bezerra de Menezes, na São Pedro, na Rua São Pedro, ali no bairro Presidente Médici. A Seara da Caridade, também na Rua São Pedro, no bairro Presidente Médici. A Gotas de Luz, lá no bairro Pinheirinho. A Sociedade Espírita Nosso Lar, lá no Santa Maria. A Associação Espírita Amor e Caridade, no bairro Palmital. E a Sociedade Espírita Leocádio José Correia, lá na IFAP. Todas elas têm sua página no Facebook, tem os horários de doutrinárias, de estudos. Mas lembrando também que algumas cidades na nossa região têm grupos de estudo. Por exemplo, Coronel Freitas, Quilombo, Pinhalzinho, Saudades, Águas Frias, Guatambu. Então, todas essas cidades já têm grupos de estudo estudando a doutrina espírita. Perfeito. E as casas, agora, a maioria, acho que os estudos nesse momento de férias cessaram, mas eles retornam, né? Acredito que seja em fevereiro, isso, Nick? Bom, na nossa casa começamos na primeira terça-feira de fevereiro, dia 4, né? Acredito que todas as outras casas devam começar mais ou menos aí por fevereiro. O nosso lar também, né? Acho que até março, né? Começa as atividades. Lembrando então, para quem quiser participar ou ir numa casa espírita, nós fazemos trabalhos voluntários, quer dizer, nada é cobrado. Nem você vai lá, você tem um atendimento fraterno, que é uma possibilidade de ajuda, de ter uma pessoa que tenha conhecimento espírita, que tenha boa vontade e boa intenção, e vai ouvir os seus problemas e vai tentar, de alguma maneira, lhe auxiliar com uma ajuda, bons pensamentos, né? Conforto, consolo, acolhimento. Né? Isso. Temos os momentos dos passes, que não é nada mais do que uma imposição de mãos. Como Jesus fazia, Isso, né? A água fluidificada, que é a água, vamos dizer, que os espíritos amigos superiores nos fortalecem com boas vibrações nessas águas, né? Então não tem nada que não seja normal. Não existem incorporações públicas em nenhuma das casas espíritas, porque às vezes as pessoas têm medo de ir lá, de incorporar, de ver alguma coisa. Isso não existe. Isso é no grupo adequado, no horário adequado, e é um trabalho fechado, né? Que nem o Nick falou, né? Tudo é gratuito, não é nada cobrado, e terás um bom atendimento, um acolhimento fraterno em nome de Jesus, né? Tudo que Jesus nos ensinou, a gente conversa, debate, estuda e busca praticar isso aí. E se não quiser usar também, se quiser ir lá e assistir somente a palestra, não tem problema nenhum, tá, gente? Lembrando também que nós temos a evangelização infantil, que é, né, de jovens infantis que querem levar seus filhos, suas crianças, né? Cada casa também tem seus horários, é só entrar em contato, né? E a doutrinária espírita não é nada mais que o estudo dos ensinamentos de Jesus. Exatamente. Né? Que é o que nós falamos, né? Exatamente. Os ensinamentos de Jesus e as leis morais. Bem, estamos chegando ao final. Queremos agradecer, né? Nick, muito obrigada. Eu agradeço a todos. Um ótimo final de semana. Nice, obrigada. Muito obrigada a todos os ouvintes e um feliz ano novo a todos, de muita luz e muita paz. Rony, muito obrigada. Muito obrigado a todos e que esse ano seja maravilhoso para todo mundo. E nós agradecemos a companhia, a participação ao pessoal da rádio e um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes e até o próximo sábado no Hora Espírita.
Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana.